Pensa só, 20 de outubro de 2025. De repente, a internet, do jeito que a gente conhece, simplesmente engasga. Não foi um ataque hacker nem um desastre natural. Foi algo muito mais silencioso, um apagão digital que começou num único data center e se espalhou pelo mundo, tipo um efeito dominó. E isso escancarou uma verdade bem desconfortável sobre o quanto a nossa economia depende de nuvens. Hoje a gente vai dissecar o que aconteceu e entender o custo real disso tudo e, o mais importante, como se preparar para o próximo. E essa frase, olha, ela resume tudo com uma perfeição assustadora. Porque a nuvem, nesse caso, tem nome e sobrenome, a Amazon Web Services, a famosa AWS. Ela é tipo a fundação invisível de uma parte gigantesca da internet que a gente usa todo santo dia. E quando um dos pilares dessa fundação rachou, o castelo de cartas veio abaixo. Foi um efeito cascata que paralisou empresas no mundo todo. E olha, não estamos falando de qualquer empresa não. A lista das vítimas parece até um tapete vermelho do mundo digital. Gigantes como o Mercado Livre, fora do ar. Ferramentas essenciais de trabalho, tipo Canva e Trello, paradas. O app para aprender idiomas, o Duolingo, mudo. Até a diversão da galera, com Roblox e Fortnite, ficou em pausa. PicPay, sem pagamentos. E a Alexa? Bom, a Alexa ficou em silêncio. Isso mostra que o impacto não foi numa empresa ou outra, foi no nosso dia a dia. Ok, então vamos mergulhar nos detalhes. Onde é que começou todo esse caos? A origem foi um erro bem técnico, lá no coração da AWS, num data center na Virgília do Norte. Para simplificar, foi como se os aplicativos de repente perdessem o endereço de onde os próprios dados estavam guardados. O nome técnico do problema é uma falha na resolução de DNS de um serviço chamado DynamoDB. Mas, no fim das contas, o resultado foi bem simples. Tudo parou de funcionar. A falha foi técnica, certo? Mas a dor... a dor foi no bolso. E isso leva a gente para a pergunta central de toda essa história. Qual é o prejuízo de verdade de um apagão desses? E o alerta é, não é só sobre as vendas que deixaram de acontecer. O buraco é muito, mas muito mais embaixo. Essa, com certeza, é a pergunta de milhões de dólares, literalmente. E para responder isso sem achismo, existe um conceito formal, estudado mesmo, chamado custo do downtime. É basicamente um método para a gente conseguir medir o tamanho real do estrago. E o pulo do gato dessa definição é o seguinte: o custo não é sobre a tecnologia que pifou, é sobre a perda da condição de operar o negócio. Isso quer dizer tudo, desde uma fábrica que para a produção até uma equipe de vendas inteira de braços cruzados sem poder trabalhar. E esse custo tem duas caras. De um lado, os custos objetivos, que são até fáceis de botar na ponta do lápis. O salário da equipe que ficou parada, as horas extras do time de TI para consertar a bagunça. Agora, do outro lado, vem os custos subjetivos. E esses, meu amigo, são os que mais doem. A confiança do cliente que vai embora, as oportunidades de negócio que evaporam e até mesmo as multas e processos que podem aparecer. E para isso não parecer só papo teórico, se liga nesse número. Um estudo da DataQuest calculou que, para o setor financeiro, cada hora fora do ar pode custar a bagatela de 6,5 milhões de dólares. Por hora. Isso dá uma dimensão bem clara do tamanho do risco que a gente está falando. Tá, mas isso leva a gente para outra questão. Por que esse apagão foi tão devastador? Por que as empresas não conseguiram, simplesmente mudar para outra nuvem e resolver o problema? Por que é tão difícil escapar de um barco que está afundando? A resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome: Vendor Lock-in. É o famoso aprisionamento tecnológico. Imagina que uma empresa construiu toda a sua operação usando ferramentas que só um fornecedor oferece. Mudar para outro? Nossa, o custo e a dor de cabeça são tão gigantescos que se torna quase impossível. É uma verdadeira armadilha digital. E esse dilema fica muito claro aqui. De um lado, as ferramentas proprietárias que os próprios provedores de nuvem oferecem. Elas são super convenientes, fáceis de usar, um verdadeiro canto da sereia. Só que elas prendem a empresa naquele ecossistema. Do outro lado, as alternativas abertas, o famoso open source. Elas exigem mais conhecimento técnico, é verdade, mas dão uma coisa que não tem preço: liberdade. A liberdade de levar a sua casa para qualquer terreno. Mas calma, nem tudo está perdido. Existe uma saída. A solução não é abandonar a nuvem, de jeito nenhum. É aprender a usá-la de um jeito mais inteligente, mais estratégico. É construir sistemas que aguentam o tranco, que são independentes. E para isso, existe um plano de fuga bem claro. É quase uma receita de bolo para a independência digital. Primeiro, adotar padrões abertos, que todo mundo entende. Segundo, automatizar a infraestrutura com ferramentas que não pertencem a ninguém, como Terraform.
Terceiro, colocar as aplicações em caixinhas universais, os containers. Quarto, usar uma ferramenta como o Kubernetes para organizar essas caixinhas em qualquer lugar. E por fim, monitorar tudo isso com sistemas abertos. E a melhor parte é que, para cada cadeado proprietário que te prende, existe uma chave de código aberto esperando para ser usada. Seja para banco de dados, armazenamento, segurança, não importa. O caminho para a independência existe e ele já está todo mapeado. E é aqui que o papo sobe de nível. Um apagão digital como esse deixou de ser um problema só do pessoal da TI. Hoje, isso é uma preocupação de negócio, uma questão jurídica, de governança. É um assunto que tem que estar na mesa dos diretores, do C-Level. Essa frase do especialista Alexander Coelho é simplesmente perfeita. Um estresse de governança. Sabe o que isso significa? É a hora da verdade. Aquele momento em que o incidente testa os contratos, os planos de emergência e a preparação legal da empresa. É a hora que todo mundo corre para ler as letras miúdas e descobrir de quem é a culpa e, principalmente, de quem é a conta a pagar. E a coisa vai além. Aquele famoso triângulo da segurança da informação, sabe? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Pois é, ele agora tem implicações legais seríssimas. Com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, garantir a disponibilidade do serviço virou uma obrigação de segurança. Ou seja, deixar o sistema cair por muito tempo pode ser considerado um incidente de segurança, com todas as multas e dores de cabeça que vêm junto. Olha, se tem uma frase para tatuar na parede depois de tudo isso, é essa. A nuvem não é mais coisa de TI. Ela é infraestrutura básica, tão essencial quanto a rede elétrica. E quem continuar tratando isso só como um problema técnico, sinto muito, mas vai aprender da pior maneira possível. Então, na prática, o que dá para fazer? Aqui tem um checklist de sobrevivência. Primeiro, mapear tudo que é crítico e depende da nuvem. Segundo, ir lá e reler os contratos, entender de quem é a responsabilidade. Terceiro, simular desastres para ver se o time sabe o que fazer. Quarto, documentar cada passo. E o mais importante de tudo, levar esse plano para a diretoria. Não adianta nada disso ficar na gaveta do time de tecnologia. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, é a que realmente importa. O apagão de 2025 foi um baita sinal de alerta para o mundo todo. A questão agora não é mais se vai ter um próximo, mas quando. E a reflexão final que fica é, uma organização hoje, seja ela qual for, está de fato preparada para sobreviver a ele?